Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, ainda no contexto de Rússia, vamos falar sobre a geopolítica atual, né? Antes disso, a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento econômico e aí vamos passar pelo Tratado Federal e, enfim, chegar a esse contexto mais amplo da geopolítica, beleza? Então, de todas as ex-repúblicas soviéticas, a Federação Russa é a mais poderosa e de maior crescimento econômico, tá? A exploração petrolífera nos Montes Urais transformou o país no maior produtor mundial de petróleo, né? Óbvio. Ali, naquela área, também estão localizadas reservas de carvão mineral, cobre, ferro, bauxita e manganês. Nos arredores foram construídas grandes hidrelétricas, o que garantiu o pleno desenvolvimento das indústrias siderúrgicas e do alumínio, tá? Outra área fortemente industrializada é a região de Moscou, tá? Onde se concentram os ramos mais tradicionais, como a indústria têxtil, por exemplo, né? Que é o primórdio de todo o processo industrial no mundo, devido à Revolução Industrial, tá? A Sibéria Ocidental também possui grande importância econômica, no qual foi organizada a cadeia produtiva do aço, do alumínio e de produtos petroquímicos. Percebam que a Rússia foi basicamente constituída a partir do petróleo, né, da matéria-prima conhecida como petróleo. A partir disso, nós temos o Tratado Federal de 1992, que procurou desenhar a estrutura territorial da recém-criada Federação Russa. Mas ele teve que ser imposto, uma vez que a autoridade de Moscou é contestada no interior da própria federação, tá? Na República de Tartária e na Chechênia, por exemplo, a luta pela independência já esteve na origem de violentos conflitos armados, né? Então, a questão da Rússia é pautada nessa construção, né, edificação da economia em volta do petróleo, mas também de forma violenta, com base em conflitos armados que vão estabelecer algumas observações econômicas dentro desse poderio que está sendo apresentado, tá? Com o colapso da União Soviética, a situação econômica da Federação Russa deteriorou-se de forma muito grave. E entre 1992 e 1995, o salário dos trabalhadores reduziu-se à metade e a mortalidade aumentou devido ao colapso do atendimento estatal à saúde, tá? Que isso é uma referência mundial, né? Essa questão da saúde, ela parece problemática em várias regiões do país e do mundo, né? Várias localidades do país e do mundo. O país teve que pedir ajuda ao FMI por conta disso, Fundo Monetário Internacional, tá? Para poder contornar essa situação. Essas crises começaram a ser superadas nos primeiros anos do século XXI, tá? E a estrutura produtiva herdada do período soviético e comandada por poderosos conglomerados industriais privados que contam com um amplo estoque de recursos naturais e grande contingente de trabalhadores qualificados. O que eu quero desenvolver com vocês? Nós vimos num capítulo desses aí, se eu não me engano foi no volume 1, acho que foi no 1, porque no 2 a gente já entrou em discussões econômicas e abordagens geopolíticas. Quando nós falamos de fontes energéticas, que temos as fontes renováveis e as não renováveis. O petróleo, por exemplo, é uma fonte não renovável. Então, a gente tem que pensar
o contexto de economia num processo muito mais amplo, né? A geopolítica atual da Rússia constitui a transformação da federação em uma grande exportadora de produtos primários, né? Percebam que lá no começo do vídeo eu falei a respeito de manganês, carvão mineral, ferro, alumínio, que são matérias-primas para o desenvolvimento industrial, né? Porque vão dar base a outros produtos. E isso vai favorecer a questão da indústria, tá? Dentro dessa classificação, o petróleo se coloca como fonte de energia não renovável, né? E, de certa forma, acaba poluindo aí o meio ambiente por conta de não se ter como renovar essa fonte, né? Reaproveitar e apresentar de forma sustentável essa questão, beleza? Então, como a gente estava falando, as crises começam a crise começa a ser solucionada no início do século XXI, né? O que vai dar a entender que essa estrutura herdada do período soviético é comandada por poderosos conglomerados industriais privados que contam com um amplo estoque de recursos naturais, que aí é o que a gente está falando dessa fonte renovável e não renovável, tá? Que está sendo citada aí para vocês nesse contexto. E um grande contingente de trabalhadores, a mão de obra, né, qualificada dentro desses setores privados. Com o resultado da federação, né, com o resultado dessa transformação, a federação se tornou grande exportadora, a Federação Russa se tornou grande exportadora de produtos primários e metalúrgicos, né? Falei aí agora há pouco. Esses produtos, principalmente petróleo e gás natural, representam cerca de 40% das vendas externas do país. Perceba, né? O aço, o alumínio, os produtos de indústria mineral contribuem os outros 30% do total da exportação. Então, você tem 40% né, da parte exportadora de produtos primários e 30% indústria mineral, tá? Tem aí esse contingente de acordo com o processo industrial. Entre as importações, os alimentos ocupam lugar de destaque, né? O Brasil é o principal parceiro da Federação Russa da América Latina, principalmente devido aos produtos agropecuários. São as características de agricultura, né, que a gente chama de indústria de base, existente no país, tá? Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as principais fontes da Federação Russa, né? Nós vimos no capítulo anterior a questão da transição do socialismo para o capitalismo, que vai estar intimamente ligado ao processo industrial, né? A indústria, quando você implementa a questão industrial, você necessariamente marca o início do capitalismo, o que vai fortalecer esse desenvolvimento não só de matérias-primas, mas também de produtos de bens e serviços, consumos duráveis ou não duráveis, tá? A Rússia é o primeiro produtor mundial de gás natural, né? E o segundo produtor de petróleo. Abaixo apenas para a Arábia Saudita, que é top, né? Segundo estimativas, a Rússia detém entre 7,5% a 15% de reservas mundiais de petróleo e 27% a 40% de reservas de gás. Dessa forma, ela se apresenta como uma estratégica fornecedora para os países europeus que desejam diminuir a dependência da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? De acordo com a Agência Internacional de Energia,
A demanda europeia de gás deverá aumentar de 50% até esse ano, 2020, tá? E o segundo ministro russo de energia também fez essa previsão. A Rússia poderá fornecer cerca de 70% de gás importado para os países europeus, investindo apenas em mais dutos para o transporte desses materiais energéticos para a Europa ocidental, tá? Com isso, as empresas russas estabelecem parcerias com empresas alemãs e italianas para constituir esses gasodutos, né? E aí o que vai gerar uma construção de conexão de regiões petrolíferas, tanto no Irã como na Áustria, né? Na verdade, a ampliação desse processo industrial começa a partir da questão do petróleo e do gás. Necessariamente, o posicionamento da Rússia favorece muito a Europa. E isso é uma das vertentes que vai impulsionar o desenvolvimento industrial da Federação Russa. Beleza? Grande beijo a todos. Fique em casa.